que eu vou fazer agora é obter a equação da trajetória. De certa forma, eu estou reproduzindo aqui a solução de um problema que você já resolveu no seu curso de Física 1, com certeza, e tem alguns até no ensino médio, né? Como é que é a equação da trajetória de um projétil. Qual é a forma dessa trajetória? Se eu ignorar a resistência do ar. É uma parábola, lembra disso? Forma da trajetória é uma parábola. Eu apaguei aqui a solução do problema da componente horizontal, que eu não podia ter apagado. Se eu não me engano, é assim. Confira, por favor, se é isso mesmo. E eu vou escrever aqui a solução para a componente vertical. Pronto, aqui estão as duas equações, as duas soluções dos movimentos horizontal e vertical. Mas lembre que eu usei o eixo vertical apontado para baixo, não é verdade? No entanto, para a gente descrever a trajetória desse projétil, é mais conveniente a gente orientar o eixo vertical para cima. Eu estou pensando numa trajetória que vai ser expressa assim, ó, y como função de x. No caso de ausência de resistência do ar, todo mundo sabe que isso tem que dar assim, né? É uma parábola. Para eu poder comparar com esse caso, eu vou querer modificar a minha solução de modo a que eu aponte o eixo y para cima, em vez de apontar para baixo. Ih, caramba, eu vou ter que começar tudo de novo aí, porque era o G que tinha um sinal positivo, agora eu tenho que botar um menos G na parada, né? Será que eu tenho que começar tudo de novo? Não, por quê, Matheus? Onde é que estão as coisas que dependem de G? Velocidade terminal, ela depende linearmente do G. É mg sobre b. Então, meus caros, só mudar o sinal da velocidade terminal. Mudando o sinal da velocidade terminal, equivale a eu trocar a orientação do eixo y, que estava para baixo, agora ele aponta para cima. Vou lá, vou trocar, ó. 1, 2, 3 e já. Shazam. 1. Pronto. Bacana? Isso é aquilo que o aluno detesta, porque ele não consegue fazer a mesma coisa no seu caderno, né? E agora eu vou também tomar um caso particular, como eu tomei aqui em cima. O caso particular, eu vou fazer uma escolha da origem, como eu fiz no caso da componente horizontal, lembra? Eu escolhi o movimento horizontal começando no x igual a 0, não foi? Para o caso de eu determinar a trajetória, é conveniente eu também escolher a origem no 0, para começar aqui, ó, no 0, 0. Ou seja, o y inicial eu vou tomar nulo. Não preciso, eu poderia fazer com y0, ia complicar a conta, mas como você é muito habilidoso com conta, isso não é um grande problema, né? Então eu vou começar com o 0 aqui e vou botar o que eu tirei aqui. Foi isso, né? Pronto. Essas são as duas equações, já tendo sido feita a escolha de que em t igual a 0, esse projétil sai da origem. Muito bem. Você lembra como é que você fez isso lá quando você era criança? Quando você descobriu a trajetória de um projétil na ausência de resistência do ar? O que é a equação da trajetória? A equação da trajetória é uma função y igual a y de x. Então eu tenho que escrever, tenho que juntar essas duas equações de maneira a aparecer y dependendo só de x. É isso que eu tenho que fazer. Isto que é a equação da trajetória, né? Primeiro, pense um pouquinho sobre isso. Tem que ficar claro para você que a equação da trajetória é uma coisa que relaciona a coordenada horizontal com a coordenada vertical. Ela vai dizendo todos os pontos pelos quais o meu projétil passou. As componentes horizontal e vertical da posição de cada um desses pontos. Então, o que eu tenho que fazer para fazer aparecer uma equação onde só tem y dependendo só do x? Eu uso a primeira equação para obter o t como função de x. E aí substituo na segunda. O que tá acontecendo é que aqui o x depende do t. Aqui o y depende do t. Eu quero um y que dependa do x, eu tenho que me livrar dessa variável intermediária, esse t aqui. Claro, isso! Isso, olha só, ele fez geometria analítica. Então ele sabe que o que está escrito ali, ó, são as equações paramétricas da trajetória. E o parâmetro é o t. Para eu obter a equação da trajetória, eu tenho que me livrar desse parâmetro. É assim que eu faço.
para transformar as equações paramétricas na equação da trajetória. Então eu vou usar a primeira equação para obter t como função de x e levar na segunda. É isso que eu vou fazer. Então lá vou eu, vamos trabalhar, vamos obter o t como função de x. Então eu vou passar o x infinito para o lado esquerdo, vai ficar x sobre x infinito igual a 1 menos e menos t sobre tal. Aqui é uma manipulação, né, de símbolos para lá e para cá, máquina de fazer salsicha de novo. Eu vou passar esse cara para o lado esquerdo, ele vem com o sinal de mais. Passo isso para o lado esquerdo, vai com o sinal de menos. Fica e a menos t sobre tal igual a 1 menos x sobre x infinito. Agora atenção, porque eu vou errar de propósito, hein? Já estou me prevenindo. E agora? O que eu faço para obter o t? Vamos tomar o ln dos dois lados. O logaritmo da exponencial, são duas funções inversas uma da outra, vai ficar menos t sobre tal do lado esquerdo, e do lado direito vai ficar o logaritmo de 1 menos x sobre x infinito. Bacana? Ou ainda, essa é boa, essa é a do professor, olha lá. Eu vou passar menos tal para o outro lado. Vai ficar só o t aqui, ó. T igual a menos tal legal? Mas aí pintou sujeira. Olha só. O tempo é menos alguma coisa? É isso? Eu não tinha escolhido o t igual a zero para ser o instante de lançamento, onde ele sai da posição 0, 0, ele sai da origem? Ah, não, mas ele só parece que é negativo, porque na verdade, x infinito é a distância total que ele percorre depois de um tempo infinito. É sempre maior do que a posição atual dele. X sobre x infinito é um número menor do que 1. 1 menos alguma coisa menor do que 1 vai dar um número que está entre 0 e 1. Logaritmo de um número que está entre 0 e 1 é negativo. Esse negativo mata esse sinal, né? Então, de fato, o tempo é positivo. Agora eu vou levar este tempo aqui, na equação para o y. Vai ficar y. Agora o y não é mais de t, tá vendo? Y resulta ser de x, porque não vai aparecer mais o t. Y de x vai ser igual, se segura na cadeira aí, vai ficar a exponencial de menos t sobre tal. Na verdade, eu nem precisava ter passado o menos tal para cá, né? Porque o que interessa mesmo é o menos t sobre tal, pelo menos para o exponencial. Menos t sobre tal é o logaritmo. Exponencial de um logaritmo, outra vez as funções inversas uma da outra, exponencial do logaritmo, uma mata a outra e fica 1 menos x sobre x infinito. Eu estou botando isso aqui para deixar claro. Não dava porque tem o t aqui ainda, Matheus. Não, x de t igual a x infinito. Você botava x. Ah, que ótimo! Olha só o que o Matheus percebeu. Onde tem 1 menos e elevado a menos t sobre tal, eu não preciso fazer essa manipulação toda. Eu vou precisar do t desse jeito para esse termo. Mas para esse termo eu não preciso dessa tralha toda, porque já está aqui direto. Ele é só x sobre x infinito. Muito obrigado. Então, aqui, ó, onde é que eu estava? Aliás, você vê, porque 1 menos 1 ia matar o 1 mesmo, ia sobrar. Então, mas eu já posso escrever isso direto, porque o Matheus foi mais esperto do que eu. Descobriu que isso aqui é direto. X sobre x infinito. Sobra agora o termo linear, que é menos v terminal, que multiplica t, que tem outro sinal de menos. Então fica mais tal vezes o log de 1 menos x sobre x infinito. Na realidade, você vê, portanto, que o parâmetro relevante na coordenada horizontal não é o x sozinho, né? É o x sobre x infinito. Não aparece o x sozinho hora nenhuma aqui. Ele aparece sempre dividido pelo x infinito. Você vê, portanto, que isso aqui é sempre menor do que 1. Esse termo aqui é sempre menor do que 1. Legal? Agora, quando a gente olha para essa expressão, ela é uma expressão que, digamos assim, é um pouco assustadora. Não é verdade? Caramba! Como é que é mesmo? Como seria o gráfico desse negócio, né? Como será que é o gráfico disso aí?
Tem que ser igual, mas tem que parar antes, disse o Mateus. Será que... Acho que ele está num bom caminho. Será que alguém pode ajudar ele? Jair quer ajudar? Ele não pode ser exatamente igual àquele, mas parar antes, né? Não pode isso. Temos que arrumar a sua resposta. A altura máxima vai ser menor, disse o Zé Vitor. Vocês concordam com ele? Concordo? Claro, afinal de contas nós temos um arrasto aí para baixo que não vai deixar o bicho chegar à mesma altura que ele chegaria na ausência de resistência do ar. O que mais? Então, em algum certo instante o gráfico é junto um do outro. Você diz, tem um certo intervalo no qual os dois gráficos meio que coincidem, diz o Patrick. Concordam com ele? Quando T é pequeno? Quando T sobre tal é pequeno. Você me deixa feliz, né? Porque T pequeno, né? O pequeno ou grande trata-se sempre de uma relação adimensional. Quando T sobre tal for pequeno, o que significa dizer que x sobre x infinito for pequeno, então essas duas trajetórias devem coincidir. Então, se eu for fazer o desenho, x sobre x infinito pequeno é aqui, né? Então, elas devem começar meio juntas aqui, ó. Mas aí disse Zé Vitor, mas não vai chegar na mesma altura. Então, se eu for subindo aqui, e será que vai ser no mesmo x? Será que vai demorar o mesmo tempo? Não, a gente já viu que demora menos tempo, né? Para chegar à altura máxima. Então, a altura máxima vai acontecer também um pouco para trás, né? Está aqui, mais ou menos por aqui, digamos. E o que mais que você sabe? E o x? O x vai embora? Essa trajetória, ela vai ocupar toda a região disponível no eixo x? X tem que ser menor que o x infinito. Afinal, o x infinito é o limite do x quando o t vai para infinito. Então, o x nunca pode passar do x infinito. X sobre x infinito tem que ser um número sempre menor do que 1. Verdade? Então, essa trajetória, ela não pode ir toda a vida no x. Ela tem que ter uma assíntota vertical no x infinito. Isso, então ele não pode cruzar o ponto x igual a x infinito, é o que o Mateus está dizendo, né? Porque esse logaritmo perderia o sentido. Eu não vou conseguir concluir isso aqui hoje, mas deixa eu pelo menos situar alguns símbolos que vão ser úteis da próxima vez, tá? A próxima coisa que eu quero determinar é o alcance nesse caso. O alcance eu vou definir como sendo a distância sobre o eixo x. Quer dizer, a distância percorrida até que o projétil volte à mesma altura de onde ele partiu. Legal? Eu vou chamar o alcance de R. Então, eu quero determinar isso aqui, que é o valor de R. E esse aqui, ó, eu vou chamar de R na ausência de resistência do ar. R no vácuo. E eu vou relacionar essas duas coisas. Fica claro por esse desenho que o alcance com o arrasto linear tem que ser menor do que o alcance no vácuo. Tá? Você lembra como é que calcula o alcance no vácuo? O alcance é a coordenada x que faz com que o y seja zero de novo. Então você obriga isso aqui a dar zero. E aí você encontra qual é o valor de x que corresponde a isso. Assim que você determina o alcance. Claro que você pode também, lá no ensino médio, você faz qual é o tempo que leva para subir e descer e multiplica pela velocidade em x, não é assim que você faz? É isso, é a mesma coisa. Só que aqui eu estou usando a equação da trajetória para fazer isso. Tá? Então é o que nós vamos fazer, nós vamos resolver essa equação. Note a dificuldade. Primeiro eu vou lembrar qual é o alcance no vácuo. O alcance no vácuo é uma fórmula muito simples, que é assim, ó. Depende da velocidade inicial das duas componentes, assim. Proporcional ao produto das duas componentes sobre G. Tá? Isso é esse valor aqui. Já está claro que esse R tem que ser menor do que o R no vácuo, pelos argumentos que já mostramos. Agora veja qual é a dificuldade que eu vou enfrentar. Eu vou obrigar isso aqui a ser zero. Mas olha só, obrigar isso aqui, eu substituo x por R, né? E quero obrigar isso a ser zero. Isso aqui é uma equação dita transcendente. Envolve o logaritmo de 1 menos a variável. Percebeu o perrengue aqui? Por causa disso, nós vamos ser obrigados a usar um método de aproximação. E repito,
O curso de mecânica clássica é uma mistura de física com matemática. A cada aula, a gente vai ter, mais ou menos a cada aula, a gente vai ter alguma técnica matemática nova que a gente vai, ou antiga que a gente vai relembrar, ou nova que a gente vai acrescentar ao nosso repertório.